a gente vai para a parte do debate da defesa. Eu inicio então cumprimentando a todos os presentes, em especial o nosso Conselho de Sentença e seu papel primordial que irão desempenhar hoje nessa sessão de julgamento, a excelentíssima doutora Caian, o excelentíssimo promotor de justiça Wesley, a doutora Alessandra, minha querida colega, e o doutor Samuel, que também estará representando a defesa de um dos acusados hoje, nesse dia, e também a todos os presentes aqui hoje. Inicialmente, eu gostaria de enfatizar o que nós estamos fazendo aqui. Qual a importância dos senhores estarem dispostos nessas mesas para, aqui nesse dia hoje, julgar o que aconteceu, julgar os fatos de acordo com a livre consciência e o convencimento de vocês sobre o que devemos fazer com o destino desses dois acusados, desses dois réus que vieram aqui trazer seus fatos, suas versões, inicialmente no período da manhã. O direito de ser julgado por seus pares está previsto na Constituição, é um direito constitucional, mas nem sempre foi assim. Não são todos os crimes que vêm aqui para a tribuna do júri para serem julgados por cidadãos comuns. Normalmente, o padrão que ocorre é que os crimes sejam julgados por um juiz togado. Mas vocês estão aqui porque os senhores representam os cidadãos aqui da comarca de Videira, ou da comarca de Curitibanos, que foi, na nossa situação prática, que foi onde ocorreram os fatos. Os senhores, cidadãos comuns, foram escolhidos aqui porque têm notória idoneidade moral. Foram escolhidos porque são semelhantes, iguais àqueles que estão sendo julgados. É o mesmo nível, há uma horizontalidade. Então, eu peço, eu clamo para que vocês se coloquem nos lugares desses dois acusados, durante as minhas explanações aqui. Que os senhores possam se colocar no lugar e realmente refletir. Se fosse eu lá, o que eu faria? O que eu faria? O direito, a função primordial do direito, a função primordial da ação, é você dar a cada um o que é seu. É você buscar a justiça, o justo. O seu, dessa fórmula, essa fórmula de Ulpiano, um filósofo, e dar a cada um o que é seu, é a noção clássica de direito. O seu é a medida do justo, é a medida da justiça. Cada um será punido pelos atos na proporcionalidade daquilo que lhe é devido. O que é devido para esses acusados? O que é devido para esses réus? O que se exigia deles naquele momento? É isso que os senhores devem levar em consideração na hora de proferir seus julgamentos, na hora de decidir sobre os quesitos aqui trazidos. Inicialmente, começamos então com uma introdução fática, que já foi bem explorada pelo promotor de justiça e pela doutora Alessandra nas primeiras explanações da acusação. Como é sabido, os personagens da nossa lide são o Lucas, meu cliente que estou aqui representando agora, Lucas Meirelles, o Dionei, seu amigo, e Israel, a vítima. Então esses são os personagens da nossa situação, apenas rememorando. A data dos fatos foi dia 13/6/2015, quando Lucas tinha 18 anos. O que ocorreu, basicamente, para não ficar maçante e ficar repetindo tudo, eu só vou rememorar o que importa. As partes, os réus, Lucas e Dionei, se reuniram num churrasquinho, numa festinha na casa de Dionei. Durante a tarde, se estendeu até por volta das 10h30 da noite, 10 horas da noite. Eles não conseguiram apurar exatamente, mas em torno desse horário, cada um dos participantes foi para sua casa. Eles haviam ingerido bebida alcoólica lá, eles beberam, era um churrasco, é comum que as pessoas façam isso, e decidiram ir para um outro bar para
como eles falaram. Eles tomaram algumas doses de cachaça lá no bar do Tinho e ficaram lá até aproximadamente meia-noite, meia-noite e meia. Nesse momento, eles decidiram ir para o clube da Beth. Se deslocando de a pé, eles estavam de a pé e, após ingerir um pouco de álcool, andavam à noite em direção ao clube da Beth e avistaram, em cima do morro, descendo de bicicleta, conforme narrado, Israel. Mas quem era Israel? Qual era a percepção que o povo daquela comunidade tinha de Israel? Vejam bem, vocês andando à noite, meia-noite, passa, não tem ninguém. Nós sabemos que de madrugada normalmente as ruas são vazias. E qualquer carro que passa, principalmente se você estiver sozinho ou não estiver num grupo maior, já causa um temor, já causa uma angústia. Você já fica pensando, será que é alguém querendo me fazer mal? Quem será que é essa pessoa? Aí, dada essa circunstância, eles vislumbram que aquela pessoa é Israel. Eles veem que é um sujeito temido naquela região, que é conhecido por ter praticado crimes. Ele é conhecido naquela comunidade. Não precisa você conhecer pessoalmente, ter relações íntimas, de amizade, para você saber a índole de uma pessoa. Os boatos correm. Eles sabiam que aquele ali se tratava de um sujeito perigoso. E esse foi o sentimento que entrou no coração das vítimas, dos réus, quando viram a vítima chegando. Eu estou de madrugada, andando sozinho na rua, estou só com meu amigo, e tem um bandidão ali na minha frente. O cara pode estar armado, o cara pode me fazer algum mal. Ele já tem histórico disso? Eu sei que ele tem histórico disso. O que me resta fazer? O que os réus fizeram? Eles ficaram na deles. Eles não intervieram. Eles continuaram. Mas Israel veio. Israel veio e provocou-os. E proferiu ameaças. Eles, conforme eles expuseram, eles notaram que ele poderia estar armado. E logo que desceu da bicicleta, ele já pegou a faca proferindo ameaças. Para Dionei, primeiramente, ele falou, eu vou te matar. Pensem no estado psicológico. É muito fácil dizer, não, eles não deveriam ter matado, eles deveriam ter chamado a polícia, eles deveriam ter tomado outra conduta. É muito fácil dizer. Mas agora, lembrem do que eu disse. Lembrem do medo que eles poderiam estar enfrentando naquela hora, da angústia, da possibilidade de temerem por suas próprias vidas. E não foi diferente do que aconteceu. O que aconteceu foi que ele desceu da bicicleta proferindo ameaças e veio em direção a Dionei falando que eu ia o matar, apontando a faca. Qual era a conduta exigida nesse momento? Temer pela própria vida, tentar se salvar, é um instinto humano. É um instinto humano tentar salvar a própria vida, tentar se proteger, tentar se resguardar, buscar segurança. E, diante dessa ameaça, diante dessa tentativa de tentar golpear Dionei, ele segurou a mão da vítima, para que ela não conseguisse, o amigo dele. Aí, então, Lucas, meu cliente, deu uma pedrada, enquanto ele segurava a mão aqui, e deu um soco também, para tentar parar, porque senão ia ser Dionei, que estaria aqui como vítima desse processo. Estaríamos aqui discutindo sobre a vida, sobre a defesa de Dionei, e não de Israel. Então, se não fosse um, seria outro. Detalhe, eles não se conheciam. O Lucas conhecia Israel desde a infância, mas eles não tinham, o conhecimento deles, que tinham um do outro, não era uma relação de amizade, uma relação mais íntima. Era um conhecimento, como eu falei, eu sei quem aquela pessoa é. Não significa que você seja amigo da pessoa ou que você conviva
lugares com aquela pessoa, você tem conhecimento do que é lá. E sabendo daquilo, sem nenhum motivo, quando perguntado aqui, se haveria, inclusive nos autos tem, se eles eram conhecidos, se teria algum motivo para ter levado Israel a agir daquela maneira naquela hora, eles falam que não, eles não tinham nenhuma relação em comum. Eles não tinha porquê. E o Israel, aparentemente, como eles descreveram aqui, estava drogado, depois foi comprovado que ele não estava, mas eles temiam, eles viam que ele estava alterado, eles viam que ele estava alcoolizado, que ele não estava no correto uso de suas faculdades mentais. Ele poderia muito bem prosseguir com aquilo. Então, dado esse temor, dado o estado mental, o estado psicológico dos acusados no momento, não era outra conduta exigível. Eles precisavam se defender. E Lucas deu a pedrada, ele não tinha sido ameaçado diretamente naquele momento, porque a vítima foi em cima de Johnny. Mas imaginem vocês com um amigo de vocês. O amigo de vocês é abordado com uma facada, está tentando se defender, vocês ficariam simplesmente parados olhando? Vocês chamariam a polícia? Não, vocês não fariam isso. Vocês tentariam ajudar, se vocês fossem bons amigos. Ou sairiam correndo? O Lucas teve a corajosa, fez o corajoso ato de tentar salvar seu amigo e por isso deu uma pedrada para tentar paralisar aquilo. Logo depois, o Johnny deu uma facada no abdômen, na lateral de Israel, com o intuito de tentar pará-lo. A vítima se afastou e tentou ir para trás. Agora eu pergunto para vocês, ele foi para trás para fazer o quê? Ele foi para trás para sacar uma arma? Ele tentaria fugir para consumar o que ele tivesse, as ameaças? Ele poderia voltar depois? Para onde que ele iria? Eu vou atrás desse cara, ele foi para trás, os outros foram atrás também. Porque, você tá com pessoas em cima de você, você quer fazer um disparo, você vai para trás para tentar se distanciar para poder atirar. Não é uma coisa imediata. E ele foi para trás e Lucas o perseguiu. Lucas o perseguiu e o derrubou. E, o derrubando, tentou paralisá-lo. Lembrem do estado psicológico, do estado de medo, do estado de pânico que aqueles acusados, que na hora eram vítimas, se encontravam. O pânico que eles sentiam. Eles queriam parar o cara. Ele foi capaz de ir para cima com uma faca. Ele poderia ser capaz de mais. E mesmo depois de ter recebido uma facada, ele conseguiu correr. Ele conseguiu pular uma cerquinha. Não foi muito, foi uma cerquinha que ele conseguiu pular. E conseguiu se deslocar. Então, uma facada não foi suficiente para pará-lo. Uma facada não foi suficiente para cessar a ameaça que ele representava. Esse aqui está na página, no evento 155, folha 260 dos autos, foi o local do crime. Então, aqui é a casa do Pipe, onde aconteceu o crime. Aqui é o local onde a vítima foi encontrada. E aqui foi o lugar da discussão. Então, mais ou menos aqui, ele precisou pular aqui, esse muro aqui, esse obstáculo. Ele pode ter vindo pelo lado, ele pode ter pulado aqui, não sabemos. O que resultou que aqui os acusados o pegaram para tentar pará-lo e eles fizeram o necessário para cessar a agressão. Lembrem-se do estado psicológico. A emoção por si só não justifica, mas a legítima defesa, que é a minha tese de defesa, uma das minhas teses que eu vou aqui explicar e acredito que seja a mais importante de todas, que eu creio, eu estou convicta de que foi isso mesmo que aconteceu. Agora, dado isso, eu vou explicar sobre esse excesso, sobre essas 33 facadas que teriam sido excessivas, que configurariam essa crueldade alegada ali pela acusação, esse excesso.
crueldade, excesso foram as palavras que eles usaram. Vejamos. Não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa. Então, o que é o crime? O crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Ele precisa desses três elementos para constituir um crime. Precisa dos três. Faltando um, não há crime. Se não pode condenar, não há crime. Então, fato típico. Nós temos a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Isso nós constatamos que teve. Isso não há dúvidas. Então, o fato é típico. O fato é punível. Houve uma morte. Houve a incidência do artigo 121 do Código Penal. Houve. Entretanto, não é só. É fato típico, antijurídico e culpável. E aqui, nós temos que a legítima defesa, ela desconstitui a existência do crime. Ela torna o crime antijurídico. Ela torna o fato antijurídico. Desconstitui o crime. E aqui nós temos sobre o excesso. O excesso de legítima defesa. O que fala o parágrafo único? Que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. E, mais para frente, no artigo 25 do Código Penal, nós temos que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Agora vamos encaixar o nosso fato nesse conceito de legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários. Você dizer que 32 facadas constituiriam um excesso desse uso moderado dos meios necessários é você ferir o princípio da reserva legal. No direito, principalmente no direito penal, você só pode ser condenado pelo que está escrito na lei. A lei, ela não especifica esse excesso. Ela não fala, o excesso são 2, 3, 4, 5 facadas, 20. Não, isso é irrelevante, contanto que se use desses meios para repelir a injusta agressão. Agora, teve injusta agressão? Teve. Teve sim. Ele veio e partiu com uma faca em cima. Ele tentou matar Johnny. E Lucas interveio tentando defender seu amigo. Legítima defesa de terceiro. Ele não apenas defendeu seu ou de outrem. Johnny. E a agressão atual ou iminente. Qual era a agressão atual? Foram proferidas 2 ameaças. Uma delas ele partiu para executar, que seria o assassinar Johnny. Então, essa agressão era atual, iminente. Vou tacar fogo na casa da tua mãe com os teus irmãos dentro. Foi o que ele disse para Lucas. Ele poderia, a partir daquele momento, sair dali e tacar fogo na casa. Inclusive, ele já era conhecido por ter feito isso anteriormente. Ele já foi processado por ter incendiado a casa de uma pessoa. Já houve isso nos antecedentes criminais dele. Doutora, a questão de ordem. Ele teve sentença transitada julgado desse caso? Sim. Tá, qual é da punibilidade. Mas, Pode, só me informa qual que é a página do evento, por favor. Evento 80. Página. Você pode me ajudar? Página. Só para pegar pelo evento. Evento 80, mas aí tem 4 ou 5 páginas. Só evento de ano. De 2015. Tem as próprias folhas dos antecedentes, né? No evento 80, doutor. Houve, foi Qual seria a questão? Eu não consigo entender o que poderia surgir da questão de ordem. Doutor, eu estou só questionando porque eu quero acompanhar o Mas processo. evento 80. São poucas páginas. Tudo bem? Pode. São 9 páginas. E, continuando aqui
criminal dele, que ele já foi processado por incêndio e houve extinção da punibilidade e do dia 9 de 10 de 2015 foi recebida a denúncia e ele não continuou com o julgamento porque ele foi morto. Porque nós não sabemos qual seria a conclusão desse processo. Então, os fatos ocorreram dia 13 de junho de 2015 e o trânsito em julgado se deu dia 23 de 10. E houve extinção da punibilidade porque ele havia morrido, não teria como continuar com o processo. Ele já era conhecido por isso. Nesse caso, então, doutora, ele não foi condenado. Ele não foi condenado. Ok, obrigado. Porque ele não viveu para isso. Então, a ameaça atual era a facada, era a ameaça de morte de Dionê, e a ameaça iminente era de que ele poderia sair dali, se deslocar dali e cumprir com as ameaças que ele havia feito, conforme já era conhecido por ter incendiado a casa de outra pessoa. E eles não tinham relação nenhuma, então estava alterado e não tinha como saber se ele levaria aquilo a cabo ou não. O temor era legítimo. Existem duas espécies de legítima defesa. A legítima defesa real, que está acontecendo naquele momento, no momento que ele pegou a faca e as partes se defenderam, é uma legítima defesa real. Isso é inquestionável. Havia uma agressão acontecendo naquele momento, verdadeira, e ele se defendendo daquilo para não perder a própria vida, conforme o artigo que eu citei anteriormente. E também existe a legítima defesa putativa. O que ele poderia fazer depois que ele tivesse saído daquele local? A gente sabe, a gente não sabe. O temor é legítimo, nós não sabemos. Nós não sabemos se no dia seguinte ele vai sair lá depois de ser levado à facada e ir atrás dos nossos familiares, ir atrás da gente. Nós não sabemos. Ele não tinha como saber o que ele faria. Outra coisa, ele foi para trás. Ele era conhecido por andar armado, por se envolver com crimes. Quem diria que ele não estava com uma pistola, que ele estava com uma arma? Quem diria? Não tem como ser. Então, essa é assim, quadrilha da legítima defesa putativa, que é esse receio de que alguma coisa vai acontecer, que pode acontecer. Agora, o parágrafo 1º do artigo 20 fala o seguinte: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Se ele fosse para trás e ele sacasse uma pistola e eles o parassem depois com a pistola, seria legítima defesa. Eles tinham esse temor. Era legítimo. E agora sobre o excesso. O excesso exculpante. Quando nós falamos do estado psicológico e sobre a necessidade de proteger a própria vida, nós admitimos que eles não estavam raciocinando direito naquela hora. Eles queriam cessar a agressão. E não há uma previsão. Você quer salvar a própria vida. Você não vai calcular o número de facadas que você der. Você vai dar até o cara parar e não te ameaçar mais. Até você se sentir seguro. E dado que eles estavam tão alterados, tão psicologicamente abalados, a agonia que eles estavam sentindo naquele momento, eles acabaram matando. Dionê acabou dando 33 facadas ali no Israel. Mas, qual seria a outra forma que eles poderiam ter agido? Aí eu já antecipo. Um possível argumento. Eles poderiam ter ligado para a polícia. Ninguém leva um policial no bolso. O policial não ia aparecer lá na hora e salvá-los. Todos sabemos como funciona a polícia em cidades pequenas. Não é bem assim, não tem uma viatura disponível a cada esquina. Demora. E demora. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter ido embora. Demora. Então, e nesse momento, eu também peço para que os senhores olhem as fotos do cadáver, por gentileza. Eu
Eu não mostrei aqui no telão por motivos também para não expor a vítima e sua família aqui presente. Mas vejam que essas facadas na cabeça foram as pedradas que Lucas deu. Mas as facadas e os demais arranhões que tem pelo corpo, eles não são muito profundos. Eles não são uma coisa que você faz assim e puxa e... Não, eles são assim, rápidos. São rápidos, ele queria parar. E quando questionado, ele não lembra quantas facadas deu. Ele queria parar o cara. Então, se fosse uma pessoa que tem prática de matar, ele teria feito com mais perícia. Vejam, ele não acertou as regiões vitais aqui em cima. Quando você quer matar, você acerta as regiões vitais. Uma pessoa que tem prática nisso, que tem experiência nisso, vai tentar mirar no coração. Ali você consegue ver, tem de tudo. A vítima estava tentando se defender. Tem arma nas costas. Ele estava tentando se defender. Não pega as regiões do peito, assim. Dá pra ver que não foi uma coisa premeditada, calculada, feita com crueldade. Ele só queria parar. E lá no momento, no calor do momento, foi o meio necessário que ele viu ao seu alcance. É inexigível você dizer que eles deveriam ter chamado a polícia. É inexigível porque se tivesse chamado a polícia, até a polícia chegar, eles estariam mortos, provavelmente. Minha outra tese de defesa, então, é do homicídio privilegiado. Caso os senhores não entendam que não houve legítima defesa. Os senhores estejam convencidos de que legítima defesa não se aplica nesse caso. Mesmo depois de tudo que eu trouxe aqui. Homicídio simples, então, ele é matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Aí o parágrafo 1º traz uma causa de diminuição de pena, que diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, a acusação falou 2 vezes que aqui é irrelevante a pena que ele levará. Não é irrelevante. Os senhores devem ter conhecimento de como que é a vida na prisão. Cada dia lá faz diferença. Cada dia lá faz diferença. Uma parte, por favor. Eu não falei que era irrelevante a pena. Para eles era irrelevante pensar na quantidade de pena, porque quem faz isso é a juíza togada e não eles. Certo. Entretanto, o que os senhores decidirem nos quesitos influenciará diretamente na quantidade de pena. Houve aqui, ele estava inferido por motivo de relevante valor moral. Por quê? Porque foi proferida uma ameaça a Lucas de que Israel atearia fogo na sua casa com seus irmãos dentro, com sua mãe dentro. Então há um relevante valor moral. Você quer proteger os seus irmãos. Eu não sei se vocês têm filhos, ou irmãos pequenos. Os irmãos dele eram pequenininhos na época. Imagine vocês ouvindo o bandidão da cidade, preferindo uma ameaça dessas para tua família, sabendo que ele já tinha, inclusive, tacado fogo na casa de outra pessoa. Imagine os senhores nessa situação. Não há um motivo de relevante valor moral nesse caso? A principal diferença entre a legítima defesa e a qualificadora do homicídio privilegiado é que na legítima defesa nós temos uma agressão injusta. Eu demonstrei que a legítima defesa ela pode ser real ou putativa. Nesse caso houve os dois, real e putativa, ambas as agressões. Ambas agressões injustas. Mas nesse caso os senhores entendam que seja melhor aplicar o homicídio privilegiado ao caso, nós temos uma injusta provocação da vítima. Houve injusta provocação, isso é inegável. Ele provocou, ele chegou proferindo ameaças, ele provocou. E aí eu vos pergunto, caso ainda não estejam convencidos de que a motivação era moral e relevante, o que há de mais relevante do que a própria vida? O direito penal é a última ratio do direito. O tribunal do júri é o caso mais extremo, onde nós trazemos as coisas mais horríveis que acontecem aqui para julgamento. O que há de mais importante, de valor jurídico mais relevante do que a
a própria vida, do que a própria defesa, do que a defesa de seus familiares, de seus irmãos? O que há? Não há nada mais. E por fim, eu trago, caso os senhores não entendam que pela legítima defesa ou pelo homicídio privilegiado, e antes de tudo, aqui faz diferença, porque a pena ela poderá ser reduzida de 1/6 a 1/3. A pena que será fixada aqui de 6 a 20 anos, ela poderá ser reduzida de 1/6 a 1/3. Então você já, pelo menos, ameniza, torna mais justo. E aqui sobre o homicídio qualificado, que ele está sendo julgado por essa qualificadora aqui: o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. O destaque aqui é para tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Nós vimos ali que ele deu as facadas sem pensar, ele só queria cessar a agressão. Então, é por isso aqui que ele está sendo processado, por essas facadas. Isso aqui faz uma diferença na pena. Então, para afastar essa qualificadora, lembrem do que eu falei antes: a quantidade de facadas, a quantidade de pedradas, ela não foi premeditada, ela não foi executada com crueldade. Eles não pensaram, eu vou dar 32 facadas nesse cara porque eu sou má. Não, eles queriam parar aquela agressão. E é isso que importa. Para a legítima defesa, é isso que importa. Para a proteção da vida, só quer parar o cara. E, por fim, sobre os quesitos, quando eles forem perguntados quais quesitos responder, respondam o seguinte, por favor, se for de seu convencimento e de sua vontade de fazê-lo. A materialidade? Sim, a materialidade. A autoria? Sim. O jurado absolve o acusado? Sim. Se vocês entenderem, pelo reconhecimento da legítima defesa, devem responder que o acusado será absolvido. O acusado cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima? Sim. O acusado cometeu o crime com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum? Não. Encerro aqui a minha explanação. A defesa abdica do restante do tempo? Não. Não tem. Tudo bem. Boa tarde a todos. E gostaria de fazer os cumprimentos. Excelentíssima senhora doutora Luísa, presidente dessa sessão, meus cumprimentos. Cumprimento aos promotores de justiça, assistente de acusação, minha companheira advogada, Júlia, aos réus, Junei e Lucas, todo o público presente e principalmente me dirijo aos senhores jurados, que compõem o Conselho de Sentença. Cumprimento, senhores, e gostaria de pedir licença para, de uma forma muito breve, dizer um pouco mais da importância do papel de vocês nessa tarde. E, antes de mais nada, o que a gente precisa entender é que a gente já perdeu. Quando alguém morre, já existe uma perda que não vai ser reparada. Pode ser que os acusados, pode ser que, num caso ideal, os verdadeiros culpados de um crime sejam punidos com uma severa pena. Mas isso de forma alguma vai reparar o dano ocorrido. E, apesar de qualquer circunstância que a gente aponte a respeito da vítima, antes de mais nada, eu afirmo a vocês que ele era um ser humano. Por isso, a visão da defesa e todos os argumentos que nós vamos expor aqui, em momento nenhum diz ou desvaloriza a vida, o direito à vida que Israel titularizava.
Mas o que nós gostaríamos que os senhores jurados observassem com atenção, pelas particularidades desse caso, são os direitos que socorrem aos acusados. Porque dentro do direito brasileiro a gente vai analisar por que é que você fez essa conduta. Eu preciso punir a sua conduta. Você precisa ser educado, agir de uma forma diferente. Você não sabe viver em sociedade, por isso eu vou te manter recluso, num estabelecimento que tem todas as suas falhas, e você fica ali aquele tempo. Isso, no caso concreto, se necessário, nós vamos responder a essas perguntas. E chego ao ponto que falei, queria tratar com os senhores, a importância da decisão dos senhores. Porque há dois tipos de decisões que vossas excelências podem tomar. A decisão certa ou a decisão errada. Infelizmente, esse é o peso da responsabilidade que está sobre os senhores. Uma condenação injusta, e não me antecipo, não estou no papel de julgador, mas digo que uma condenação injusta mancha e condena uma pessoa para sempre. Ela nunca mais vai ser a mesma pessoa, aceita e inserta a sociedade da mesma forma. Isso é uma verdade. Por isso, gostaria de reiterar o juramento que os senhores fizeram no início da sessão. Olha, excelentíssima juíza disse: concito-vos a apreciar a causa, a considerar os argumentos, procurar os detalhes e julgar da forma como o seu convencimento diz. E reitero esse pedido, essa súplica, e também, desde já, louvo aos senhores por aceitarem, por estarem exercendo esta tão nobre missão. Prometo ser breve. Dentro daquilo que a gente precisa tratar hoje, temos questões de fato e questões de direito. Correto? E reitero a denúncia. Na madrugada do dia 13 de junho de 2015, fato ocorrido há 8 anos. Por volta da meia-noite e 35, nos fundos de uma residência situada na rua Constante Belicer Sem Número, no bairro São José, no município de Curitibanos, os denunciados Dionei e Lucas, em união de esforços e desígnios, imbuídos de manifesto ânimos necândio, mataram a vítima Israel, ao desferir 32 golpes de faca na região torácica, ombro, punho, peitoral, cervical, abdômen e região lombar, além de golpes de pedra na cabeça, causando-lhe as lesões corporais, descritas no laudo de folha 22, que foram a causa da morte. Isso foi a narrativa. Esses são os fatos. Esses fatos estão corretos? Vamos partir do pressuposto de que está acertado dizer aquilo que está dito aqui? Como vocês podem perceber, a tese da defesa ela nega a materialidade do delito. Houve homicídio. Houve assassinato. Materialidade presente. Autoria. Em algum momento negou-se o envolvimento de Dionei e Lucas? Não. A autoria está presente. Então nós vamos nos concentrar nos detalhes dessa história que dizem respeito ao ânimo dos agentes. Causas que excluiriam a culpabilidade e causas também de diminuição de pena. Tornariam a ação deles menos reprovável. São essas coisas que nós vamos analisar. Então, dentro da linha do tempo que nós criamos, a história daquele sábado, dia 13, uma cidade pequena, uma cidade parada, é uma tarde, existe um churrasco simples, são acusados que, usando um português bem claro, são pobres, são humildes, vivem num contexto de um bairro simples, não tem ali uma estrutura de vida perfeita, não tem grandes metas, grandes sonhos, e no seu final de semana estão fazendo um churrasco, estão tendo ali um momento de descontração, de diversão. O Lucas e o Dionei estavam nesse churrasco, e os irmãos do Dionei também, o vizinho e tudo mais. E nesse churrasco, eles estão ali bebendo, depois mais tarde, lá para as 10 horas, vão para o bar, tomam mais um pouco, vão sair desse bar e ir para uma boate. Nesse momento, e vocês já têm uma certa familiaridade com os personagens dessa história,
Mas é nesse momento, indo para essa outra casa noturna, que eles veem chegando à distância Israel. E aí, o que é que eles sentiram vendo a figura do Israel descendo a rua? O que é que se sente? E nós todos somos brasileiros. Em um nível ou outro, nós sabemos do contexto de violência que existe. Existe um sentimento de medo, existe um sentimento de apreensão. Israel era notoriamente conhecido como um criminoso perigoso, como alguém agressivo, como alguém que geraria, que poderia causar mal àqueles dois, por isso eles já ficam acuados. E eles veem aquela figura, e naquela vagarosidade você ouve aquele barulho da corrente da bicicleta, naquela noite fria, e aí o que vai acontecer? Aquela tensão. Quando ele chega, você percebe, Israel é ele mesmo. Pelos depoimentos nós vimos aqui, Israel, ele não era apenas um dos envolvidos em uma pequena operação de tráfico, alguma coisa do gênero, não era só alguém que fazia um furto aqui, um furto ali, era alguém que estava extremamente envolvido com a criminalidade. Então, se a gente for, e aí eu peço licença aos senhores, para recorrer a alguns trechos dos depoimentos que foram colhidos. Posso pegar esse livro aqui rapidinho? Então, a gente, durante o processo, para que a gente pudesse entender essa situação, o que foi gerado nos acusados, a gente ouviu policiais militares que conheciam Israel. Né? E aí peço licença para ler alguns trechos que foram citados nas alegações finais da defesa, da sentença de pronúncia. Alguns trechos daquilo que foi dito pelos policiais a respeito dele. Já conhecia o Israel? Isso foi depoimento do policial militar Alain Vinícius Malman. Caso queiram acompanhar, estou lendo o evento 98, o documento é a petição 182, estou na página 3. Policial militar. Já conhecia o Israel? Sim, ocorrências, né? Quais seriam as ocorrências? Ele tem várias passagens. Droga, violência, envolvimento em homicídio. Então, esse policial termina, e existem muitos outros depoimentos nesse sentido. Não quero me delongar. Israel era conhecido aqui em Curitibanos, não só no meio policial, a ponto das pessoas terem medo dele. Era sim, era conhecido. O pessoal tinha medo dele. Medo. E gostaria só de, para finalizar essa parte, gostaria de informar aos senhores que dentro da vida de Israel ele tem diversas passagens e foi identificado em diversos boletins de ocorrência que, prevendo alguma intervenção do advogado da parte contrária, não se trata de condenações transitadas em julgado, isso que eu vou dizer aos senhores, mas tratam-se de o quê? Autoridades policiais daquela comunidade que conheciam Israel e que disseram: olha, estou fazendo um boletim de ocorrência, estou começando um inquérito, estou investigando, por quê? Porque eu recebi uma denúncia porque esse rapaz estava envolvido nessa prática desse crime. E aí pode ser que no final do inquérito ele seja indiciado, ou seja, o delegado está convencido de que existem indícios de que vamos mover uma ação, vamos pedir para o promotor entrar e denunciar, e ele vai e indicia a pessoa. Por isso, dentro dos registros só dos indiciamentos que Israel tinha, ele tinha 2 tentativas de homicídio, uma em Itajaí e uma em Curitibanos, isso estou falando da página 15 do inquérito, e outro homicídio doloso, porque foi indiciado. Ademais, dentro das ocorrências em que ele já estava envolvido, podemos ler receptação, incêndio, lesão corporal, rixa, disparo de arma de fogo, outras aqui, mas vou me deter também no porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Doutor, vamos fazer uma parte. É que o senhor já explicou que são casos de boletim de ocorrência, inquéritos instaurados. Gostaria só de reafirmar aos jurados que para uma pessoa ser considerada culpada precisa de uma condenação com trânsito em julgado. Eu poderia muito bem sair daqui agora, ir para a delegacia e inventar que alguém está cometendo algum crime e isso seria investigado. A investigação em si,
ela não legitima. Claro. Eu falo sobre isso. Não, tudo bem, é só porque eu necessito que o advogado explique isso para o jurado. Obrigado. Os senhores bem entenderam. Eu acredito que pude explicar a questão de ser procedimento da autoridade policial local. Certo? Houve esses boletins de ocorrência. Israel vem. Israel está em que condições? Ele está completamente entorpecido. O laudo que fizeram no sangue do Israel mostrava uma concentração de álcool altíssima no sangue. E dentre os efeitos do álcool, nós podemos, isso é de conhecimento público e notório, a gente constata uma perda do julgamento, a gente constata que existe um aumento de uma coragem. A pessoa que está alcoolizada, ela acha que pode mais do que verdadeiramente pode. Ela perde aquela inibição natural do ser humano. Dentro desse contexto, vocês veem dois acusados que estavam no dia mais normal, no final de semana mais normal de suas vidas, e passam pela terrível situação de serem interpelados por um cidadão problemático, que chega diante deles com uma faca na cintura e diz: eu vou te matar. Eu vou te matar e vou botar fogo na sua casa com seus irmãos lá dentro. Pô, que tipo de sentimento surge quando você é interpelado dessa forma? Você não tem o direito da sua vida, por mais miserável que seja, ter uma certa tranquilidade, ter uma certa... Por que a gente não vai considerar o direito desses acusados aqui? E não gostaria de acusá-los, considero isso uma acusação à sociedade. Ah, só porque a pessoa é pobre, só porque a pessoa estava no bar ali com aquela vida que não é o sonho de cada um, mas só por causa disso, ele não tem direito, ele vai ter que enfrentar aquela situação terrível e não pode fazer nada. Pois é, o que eu gostaria de deixar claro é que houve um abalo emocional aos réus. Isso é natural. E mais do que simplesmente ameaçados, Israel, ele pega aquela faca, de acordo com os depoimentos que nós ouvimos, ele é o primeiro a desferir o golpe. Israel dá início a uma ação violenta. Reitero, não se sabia se ele estava armado, não se sabia nada, não sabia o porquê daquela interação. Mas Israel é o primeiro a agredir efetivamente. Como os relatos disseram também, Dionei encontra de alguma forma um meio de segurar aquela faca, é ajudado por Lucas, e aí, a partir daquele momento, aqueles dois réus, eles passam a agir, protegendo o próprio direito, protegendo o direito dos seus familiares. E, honestamente, nós vamos analisar essa situação. O Israel começa essa agressão, ele vai com uma faca para cima do Dionei. Então, houve uma pausa aí. A partir do momento que ele se percebe sem a faca, olha, procura, tenta tomar uma distância. Houve uma pausa? Houve um momento que você parou, então o meu sentimento aqui, chega. Desculpa ser até satírico, mas parou, agora não estou mais chateado. Não, agora eu me tornei um assassino. Eu me tornei alguém com ânimos necantes, mas você fez isso, agora eu vou te matar cruelmente. O que é isso? É uma ação única. Aqueles réus, movidos por aquele desespero, por aquele medo, eles vão atrás para acabar com aquela ameaça que não foi... Eu acho que eu estou sendo ameaçado. Eles expressamente foram ameaçados. A agressão expressamente e literalmente foi iniciada. É por isso que os réus responderam da forma como responderam.
e se eu tenho um criminoso que acusou de tirar o meu bem mais precioso, que acusou de botar fogo na minha casa, que acusou e que não está nem aí para a minha vida, e eu vejo ele tomando distância, eu vou me perguntar o que ele vai fazer, sabe quem eu posso chamar? Gente, assim, honestamente, nós conhecemos a natureza humana, porque somos humanos. E sabemos que essa situação precisa ser interpretada dentro dos pressupostos dramáticos, lamentáveis, com que ela foi vivida. Foi uma sequência. Eles viram ele saindo, não sabiam o que ia acontecer, não tiveram tempo de fazer esse julgamento mental e foram atrás dele para encerrar aquela violência, conforme o que eles declararam e disseram, e não teriam obrigação nenhuma de declarar aqueles réus ali, eles não teriam obrigação nenhuma de serem tão colaborativos quanto foram. Se fossem culpados, se efetivamente tivessem culpa no cartório, como dizemos de uma forma pública, eles poderiam chegar e dizer assim, eu não fiz nada, eu não vi quem foi, eu não, sabe? E o que aconteceria? Ele não tem testemunha ocular. A testemunha que foi mencionada, a Marlene, ela fala assim, não, porque eu vi 4 pessoas, porque jogaram, porque tinha um tijolo, porque não sei o quê, e o Marcelo também viu, e o Marcelo não viu nada. Nós não temos testemunho ocular nesse caso, tudo que nós sabemos foi como afirmado pelos acusados. E aí nós vamos duvidar da palavra deles. Nós vamos dizer assim, não, você foi colaborativo, você veio, você expressou toda a verdade, você contou como você estava, e dentro da sua simplicidade, dentro da sua, sabe, eles não têm uma cultura assim, poxa, eu vou negar, não sei o que, eles contaram tudo, disseram como estavam se sentindo, e disseram, gente, eu não sabia o que pensar, não tive esse momento de fazer um julgamento, e eles vão atrás do Israel, que sai correndo mesmo, porque eu vou tomar distância, aí o outro está vindo, aí eu tomo mais distância, no outro momento eu estou correndo. E aí o Lucas alcança o Israel com aquela faca que o Israel tinha, e ninguém estava carregando faca lá na hora, porque se a gente for pegar confusão de faca branca, faca preta, e isso eu vou entrar com mais profundidade depois, essa faca branca, ela não tinha vestígio de sangue. Isso aí depois eu peço até licença para a gente aprofundar e para não ter essa interrupção de número de página e tudo mais. Mas agora a gente vai ficar, sabe, faca, não sei o que. Então, o Israel tinha uma faca, começou uma agressão, ele é perseguido e ele é parado. E aí eu continuo fazendo aquela reflexão, tá? Nós estamos considerando, e isso é totalmente plausível, considerar uma hipótese de excesso. Considerar o excesso é totalmente razoável, pelo número de golpes. Só que aqueles que têm alguma experiência, talvez, com o meio rural, né, ou experiência que, infelizmente, a vida proporciona, mas sabe-se que o golpe de faca por alguém que é imperito não para a vítima na hora. Tanto é que, conforme foi admitido pela acusação, a vítima é atacada uma primeira vez e ainda é capaz de correr, pular muro. Aquele homem estava entorpecido, estava alcoolizado, a sua percepção da dor não era a mesma de uma pessoa sóbria. E os senhores podem fazer essa análise do corpo, do exame cadavérico. Não são golpes uniformes. Não existe ali um cadáver parado, mortificado. Estou aqui inconsciente, estou sendo atacado de forma alguma. Você vê golpes que vão desde o lado e tem um pouco atrás e tem um pouco no ombro. Por quê? Porque houve naquele momento o Israel procurando desvencilhar-se, procurando continuar correndo, procurando se mexer. E aí, como é que eu vou considerar o exagero, o excesso, se a vítima, que antes era uma agressora, se aquela vítima agressora que me gera medo, ela não para? Eu estou fazendo o que eu tenho na mão. O que eu tenho? O que eu posso fazer? Eu tenho aquela faca que ele tentou colocar em mim. Eu tenho isso. E ele não para. Aí eu vou
não dá para parar. São muitos golpes, são, mas como a ilustre advogada disse, são golpes rápidos. É um único momento, é uma coisa explosiva, é uma situação trágica. E são essas as lentes que eu gostaria que os senhores utilizassem na hora de visualizar essa história. E, inclusive, assim, realmente, sabe, eu não sou detentor da verdade, os senhores têm o poder de julgar. E, com toda a humildade do mundo, essa é uma versão que, honestamente, eu acredito ser extremamente racional, extremamente lógica. E a nossa Constituição deu aos senhores o poder de usar as lentes que acharem mais adequadas. Por isso, apenas coloco à disposição essa história. E termino simplesmente dizendo que quando finalmente Israel para, aqueles dois acusados, que nós já entendemos o contexto deles, são pessoas que não terminaram o primeiro grau da escola, são pessoas que, se tiveram alguma experiência com a Polícia Militar, eu digo isso com todo respeito que eu tenho pela Polícia Militar, que é uma instituição extremamente louvável, mas será que eles têm algum tipo de referência da polícia como alguém que os ouviria? Com alguém que eles chegariam aí, aquele corpo está ali sangrando, não, senhor policial, não, o que aconteceu assim, assalto, sei o quê. Gente, infelizmente, esse tipo de pessoa espera um tratamento não de humanidade, não de igualdade da autoridade policial. Aqueles dois acusados, com medo, sem pensar, sem refletir, saíram, correram para o mato. E na primeira oportunidade que tiveram, foram colaborativos. Se a gente for analisar como foi que eles disseram e orientaram a polícia a partir do momento que tiveram esse contato, nós vamos averiguar que a arma do crime, conforme o depoimento do policial Sandro, a arma do crime não estava na posse dos acusados. As roupas de Johnny não estavam com ele no meio do mato. O Johnny relatou que tinha jogado essas roupas e a faca em um outro lugar lá no bairro, uma pedreira. E quando ele é encontrado, e ele não relata em nenhum momento nenhum tipo de tratamento agressivo dos policiais, ele voluntariamente diz, olha, não, tá aqui, foi assim que aconteceu. E a narrativa deles, como vocês podem averiguar ao longo do processo, a narrativa dos depoimentos, seja os depoimentos na fase do inquérito, seja os depoimentos na audiência de pronúncia, seja os depoimentos aqui nessa tarde, eles são, dentro do que se pode esperar, uniformes. Uniformes. Se eu digo uma coisa ontem, uma coisa hoje, amanhã eu digo a mesma coisa, o outro que está comigo, que também poderia ter alguma discussão, não, peraí, quem matou, quem não matou, o outro me falou, não, realmente, não, foi isso mesmo que aconteceu, os dois dizem a mesma coisa, ontem, hoje, amanhã, nós vamos desprezar isso? Nós vamos dizer que essa narrativa ela não merece crédito? Repito, não tinha obrigação nenhuma de prestar essas informações, mas com toda simplicidade disseram tudo aquilo que sabiam, e até, às vezes, uma questão que poderia prejudicá-los, disseram, assumiram, explicaram, revelaram, foram transparentes. É esse o plano de fundo ao qual a lei incide. E aí a atividade jurídica, ela é uma atividade. Mais do que atender aquilo que queremos, ela também é uma atividade técnica, por isso eu gostaria de recorrer aos institutos que serão utilizados, que foram invocados aqui essa tarde, mas que irão amparar a decisão dos senhores. Certo. O legislador, no artigo 25 do Código Penal, ele instituiu uma hipótese em que a conduta criminosa não seria punida. Ela não seria considerada culpável. Qual é a hipótese? Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. O primeiro elemento que deve ser observado é a injusta agressão. Não falamos de uma injusta provocação nesse primeiro momento. A legítima defesa não admite a provocação. A legítima defesa admite a agressão injusta. E não há dúvidas quanto à existência de uma injusta agressão por parte de Israel. Israel agride efetivamente com faca. Israel efetivamente estabelece uma agressão iminente. E é esse o contexto em que agem os acusados. Injusta agressão que é repelida pelos meios necessários. Uso moderado dos meios necessários. Então, quais eram os meios existentes para que os acusados repelissem a agressão? Eles tinham outra ferramenta? Eles tinham um taser da polícia que com distância paralisa a pessoa? O que eles tinham era a arma do Israel. Era o que eles tinham. E qual é a medida com que essa faca poderia ser usada? Até que cessasse a agressão, até que cessasse o potencial de agressão oferecido por Israel. Quando foi que esse potencial cessou? Gente, quando foi que esse potencial cessou? Esse potencial cessa quando Israel está deitado no chão e finalmente você vê que ele parou de se mexer, de procurar, de catar alguma coisa que poderia te machucar. É quando ele para que você vai começar a falar em excesso. Então, dentro desse conceito, tá, gente? Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou a de outrem. E aí, o senhor já tem uma decisão a fazer. Eu entendo que a conduta está abarcada pela legítima defesa. Pergunta. Quando? E aí isso foi admitido pela promotoria. E gostaria de fazer essa citação sem nenhum tipo de desonestidade, mas eles dizem, olha, em primeiro momento a ação estava cobertada pela legítima defesa. Isso foi admitido, certo? A partir do momento que eu reconheço isso, eu parto então para analisar se houve excesso da legítima defesa. E aí eu tenho dois tipos de excesso. O excesso normal, que vai gerar responsabilidade penal, um excesso puro que nós vamos tratar, mas existe um excesso de legítima defesa, que é uma construção doutrinária, e que explico aos senhores que é o excesso de defesa exculpante. Ou seja, eu reconheço que houve excesso da legítima defesa. Porém, esse excesso foi causado por um abalo emocional, por uma situação, uma circunstância mental tão dramática que eu não posso punir. Foram as circunstâncias, foi aquela agressão inicial que gerou esse sentimento de pavor, de frenesi, e por isso, por mais que eu reconheça o excesso da legítima defesa, eu reconheço que esse excesso não pode ser culpado. É uma outra decisão que Vossas Excelências têm a tomar. Quando perguntados os quesitos, existe autoria? Sim. Existe prova da materialidade do delito? Sim. A ordem inversa. O jurado absolve o acusado? O jurado retira daquele acusado aquela pena por entender que ele estava sustentado, amparado por situações legais que lhe retiravam a culpabilidade?
é nesse momento que os senhores vão fazer a decisão. Considerando, que a conduta era abrangida ou não pela legítima defesa, ou se houve em algum momento excesso, se esse excesso seria culpável ou não. Em seguida, há de se analisar o que o legislador leciona a respeito do homicídio, porque homicídio é o quê? O homicídio, dentro das palavras do doutrinador Damásio de Jesus, é destruir a vida de um homem. Destruir uma vida. Ceifar aquela vida. Isso é homicídio. E como o promotor bem delineou, são duas palavras, é um artigo extremamente sucinto. E por isso, ele comporta uma série de circunstâncias especiais. Eu devo punir com o mesmo rigor aquele que sai de sua casa convicto e convencido e com o ânimo de matar uma pessoa X? Eu devo punir essa pessoa da mesma forma com que alguém que numa eventualidade, numa situação dramática, mata? Certamente que não. Isso é uma resposta que o legislador nos diz. Então o que o legislador vai dizer? Olha, a partir do momento que você mata por um motivo fútil, você tem uma qualificação da sua pena. Se você mata de uma forma traiçoeira, se você mata por meio de um veneno, você também tem uma qualificadora. Se você mata por meio de uma traição, uma emboscada, certo? Esse é o pensamento do legislador. O pensamento é esse. Eu não devo culpar com o mesmo rigor aquela pessoa que tem uma conduta que é muito mais reprovável do que a outra. Então, dentro desses mecanismos, que ele não pode deixar aberto. Ah, não, a pena vai de 1 a 40, decida como quiser. De forma alguma. Ele coloca pressupostos objetivos. E um deles é o que foi convencionado chamar homicídio privilegiado. É uma hipótese, uma circunstância do homicídio doloso em que há a destruição da vida, só que movido por um relevante valor moral, ou por um relevante valor social, ou por uma violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Perceba, a circunstância que é, de certa forma, é menos reprovável matar, a depender daquilo que se sofre. É o que o legislador diz, certo? Na hipótese, se entendermos que a conduta dos acusados, ela poderia ter sido diferente, se os senhores entenderem que em determinado momento eles poderiam ter agido de outra forma, teria sido exigível deles, poderia ser esperado deles uma outra resposta. Cogitou-se nos quesitos ao depoimento, chamar a polícia. Se essa era a expectativa dos senhores, se essa, dentro do prisma da lei, é o que os senhores acham que deveria ter sido feito, eu clamo para que os senhores reconheçam que prévio à ação agressora, houve injusta agressão e injusta provocação da vítima. Se entendermos que a vítima naquele momento da perseguição já não mais era apta a agredir, certamente havia provocado em momento anterior. Então, dentro da ótica é assim, houve uma agressão iminente. Eu não sei, não estou convencido. Houve uma provocação, é menos do que agressão, mas ela leva a um estado emocional alterado. Aqueles acusados tinham o ânimo de matar por si mesmos? Tinham e são pessoas que, quando se sentem frustradas, matam? Eu respondo aos senhores, dentro dos últimos 8 anos, não se constata. Ao menos, analisei de forma aprofundada os antecedentes criminais de meu cliente. Dionei nunca foi mencionado em boletim de ocorrência de homicídio, de agressão, não está envolvido na vida criminosa. Será
que Dionei praticou uma conduta de homicídio como qualquer outro? Ele é uma pessoa que não tem controle das emoções e mata pela frustração, e mata por razões torpes, e mata... Ou ele é uma pessoa que, movido por uma violenta emoção, após uma injusta provocação, praticou o fato que praticou? Responda aos senhores. A segunda opção. Com toda certeza. É uma questão que os senhores devem analisar. Entendendo que era possível, que eu tenho dificuldade de admitir isso. Tenho dificuldade de admitir que eles poderiam agir de uma outra forma, mas se pudessem, eles agiram sob a ação de uma violenta emoção, após uma injustíssima provocação. E é aquilo que encontramos na lei. Peço até licença para a Júlia para voltar aos slides dela e pegar essa citação legal. Se o agente comete crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto terço. Certo? E aí, partimos para a qualificadora arguida pela acusação. Como expliquei aos senhores, o legislador diz assim: eu não posso punir da mesma forma um homicídio praticado em situações diferentes, de condutas muito mais reprovável que a outra. Por isso eu digo, se existe um homicídio qualificado por alguma dessas hipóteses que vou dizer, aí a pena não vai ser de 6 a 20 anos. A pena vai ser de 12 a 30. Analisemos. Se o homicídio é cometido com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, é um homicídio qualificado. Esse mesmo inciso traz hipóteses que são diferentes, tá? Quando a gente fala em meio insidioso, a gente está falando de uma questão que é oculta, que é traiçoeira. Eu coloco um veneno na garrafinha do jurado e o jurado falece. Poxa vida, como que ele poderia esperar isso? Eu matei por um meio insidioso. E aí eu tenho aqui dentro da questão do fogo, da asfixia, da tortura, meios cruéis. Ok? Então, insidioso, cruel e ainda aquele que pode resultar um perigo comum, o fogo, o explosivo. Eu matei, sou um cara inconsequente, quis botar fogo na casa, podia ter botado fogo no bairro inteiro. Isso também é punido com a qualificadora, mas perceba, vamos afastar. Primeiro, insidioso, fora da questão. Perigo comum, fora da questão. Meio cruel. Quais são os exemplos que a lei dá? O fogo, a asfixia, a tortura. É horrível de imaginar a morte por fogo. Será? Perceba o sentimento que deve mover alguém, um agente, um acusado, para matar com essa crueldade. Matar torturando, matar com fogo, matar estrangulado. É uma crueldade assustadora. Esse era o ânimo dos acusados? Os acusados, diante daquele homem, quiseram infligir-lhe dor maior do que a necessária? Eles escolheram matar com uma faca? Eles escolheram a situação daquele crime? Eles estiveram ali, tiveram tempo, porque a morte cruel, ela demora. Tiveram tempo de fazê-lo? Com pessoas que estavam ali naquela comunidade inteira. Dentro de poucos minutos, a rua encheu de gente, a autoridade policial já sabia, não, porque foi uma pessoa, foi outra. Dentro daquele contexto, eu poderia matar de forma cruel, aquela pessoa berrando de dor e todo mundo olhando para a gente, o que está acontecendo? Gente, é evidente que não houve crueldade no caso. Foi um caso que nós podemos dar todos os adjetivos para ele. Houve todo tipo de tristeza,
de tragicidade nesse caso. Mas não houve crueldade. A gente não pode, é um argumento assim, com todas as vezes, é um argumento que, tecnicamente, epistemicamente, dizer que eu matei com uma grande quantidade, então eu devo qualificar. Não tem um nexo aí. E assim, e de novo, peço licença e até me vale, porque aqui o advogado ele tem uma prerrogativa, não o advogado, mas o acusado tem a prerrogativa da plenitude de defesa. Então, dentro desse contexto que a vida do acusado está em jogo, eu sou obrigado a usar todos os argumentos que eu tenho. A impressão que eu tenho quando eu vejo essa qualificadora é de que existe uma manchete no jornal da cidade dizendo olha, tantas facadas, e eu vejo que às vezes o Estado se sente pressionado, então eu não posso, homicídio simples não precisa ser uma coisa assim, nossa, tantos anos de cadeia, qualificado, cruel, o que é isso? Nós estamos aqui num ambiente com cores e vermelho e torcida, de forma nenhuma. A nossa atividade é uma atividade técnica. Como eu disse aos senhores, deixá-lo 40, 50, 100 anos na cadeia não muda nada. Não repara. A pena, o homicídio, a análise do fato precisa ser visto conforme ele praticou errado, ele precisa ser punido em que medida? Precisa ser educado em que medida? Precisa ser educado como alguém que mata com requinte de crueldade? De forma nenhuma. Não é o caso dos autos. E eu agradeço a atenção dos senhores, que têm acompanhado essa exposição. Eu sei que talvez os senhores achem que eu não cumpri muito com a minha promessa de objetividade, mas eu prometo que tentei falar da forma mais objetiva que pude. Como estamos no tempo? Que horas são agora? Ainda tem 40 minutos. Tá certo. Não vamos usar 40 minutos, tá? Então tá certo. Um último detalhe em relação à qualificatura. Os senhores têm o relatório do delegado? Tem um relatório do delegado? Se os senhores puderem fazê-lo, por favor, abram um relatório. Por favor, abram um relatório. Esse relatório, ele tem, o delegado, o que ele faz nesse relatório aqui? Ele vai relacionar todas as provas que foram produzidas no inquérito, primeiros depoimentos, e aí no final ele vai dizer, eu vou apresentar esses fatos. Doutor, eles não têm o relatório do delegado. Tá certo, gente. Então eu vou ler para os senhores, tá? Então o delegado, ele reúne as informações que ele tem e ele fala assim, eu vou entregar, eu vou levar esses papéis, tudo, para o promotor, para que ele ofereça a denúncia, ou não. Então, nesse caso, o delegado entendeu por indiciá-lo. E aí ele diz assim, ele cita, os outros depoimentos anteriores, ele diz assim, em razão do exposto, indicio, com base na prova testemunhar material produzida até o momento, Dionei e Lucas, nas sanções combinadas no artigo 121, parágrafo 2, inciso 4º do Código Penal. O delegado não se convenceu da existência da qualificadora do inciso 3. O advogado faz menção à qualificadora do inciso 4º, que é quando existe um conluio, quando existe uma emboscada, e que nós vimos com uma análise mais acurada dos depoimentos, não existiu na hipótese tampouco, e que também não será submetido aos senhores. Não iremos perguntar se houve emboscada, porque também não houve um entendimento pela autoridade do Ministério Público de que havia emboscada. Então perceba, o delegado não entendeu que se configurou a crueldade. Se fosse caso de evidente crueldade, acredito que isso teria sido exposto desde o início. E como podemos fazer agora, revolvendo o conteúdo dessa qualificadora, percebemos que não é o caso. O julgamento dos senhores é absolutamente sigiloso. O seu convencimento não precisa satisfazer a vontade de ninguém, nem mesmo a minha. A minha função aqui, existe um instituto de intervenção processual que é o advogado como amigo da corte.
Eu gostaria que os senhores entendessem a nossa participação assim, eu quero auxiliá-los no julgamento da causa. E digo aqui, não aquilo que acho que deve ser a verdade, né, acima de tudo, mas aquilo que estou convicto de que seja o julgamento correto por caso. Então, quando digo isso, amigo da corte, a corte não precisa considerar eventuais inimigos, não precisa considerar o julgamento, alguém que está no café da tarde dizendo, mas é um absurdo que não deram qualificador. O que eles sabem do caso? Quem está analisando são vocês, são vossas excelências, é esse ilustre conselho de sentença. A Constituição diz o que o conselho de sentença falar, está falado. Agora, se o conselho de sentença não der a pena mais severa do mundo, a sociedade vai entender que não posso matar agora. Por favor, com todas as vênias, quem é que vai vir aqui e falar, absolveram. Eu fiquei aqui o dia todo ouvindo, vi as particularidades do caso, os jurados tomaram uma determinada decisão, então agora acabou, agora eu vou matar. Isso não existe. O julgamento de vossas excelências deve ser feito com base na sua consciência, né? Vejo que são pessoas que estão concentradas, são longas horas que estamos aqui, e às vezes falando coisas repetitivas, peço desculpas, mas confio que os senhores devam, e encorajo os senhores a julgarem de acordo com a sua consciência. Ainda, repito, ainda que seja discordando daquilo que digo, mas julguem de acordo com a vossa consciência e, por favor, não há necessidade de criar essa preocupação. Puxa, nossa, mas fica mal, né? Absolver. Nada disso. Nada disso. A decisão dos senhores é soberana. E digo ainda, houve uma fala da acusação que merece considerações. O promotor disse assim, não se preocupem com a pena que há de ser fixada. Não se preocupem com a pena que há de ser fixada, porque isso é uma atribuição da juíza presidente. E essa afirmação do ilustre promotor é irretocável. Efetivamente, a juíza presidente irá colher as suas decisões e irá realizar o que chamamos dosimetria da pena. Vai dizer, incidiu isso aqui, tantos anos. Só que eu percebo que quando existe esse clamor, a decisão dos senhores não deve desconsiderar a pena que há de ser fixada. Tem um homicídio simples, que parte de 6 anos, pena base, vai até 20. Que eu tenho a qualificadora, que vai partir de uma pena de reclusão, é um crime hediondo, salvo o melhor juízo, início com cumprimento de pena em regime fechado, em qualquer hipótese. Eu tenho 12 anos de mínimo. Eu vou botar o Dionei Lucas 12 anos na cadeia, 12 anos no mínimo. Isso precisa ser considerado. Isso precisa ser considerado. O julgamento pela qualificadora, caso vossas excelências reconheçam que incide a qualificadora, precisa considerar isso. E, em certo nível, eu não gostaria de estar no lugar dos senhores. É muita responsabilidade. Mas eu espero ter, de alguma forma, elucidado o entendimento dos senhores. Espero que, de alguma forma, essa exposição tenha sido esclarecedora. E também, desde já, louvo a participação da acusação, né? Foram debates extremamente respeitosos, não houve interrupção desnecessária, seja pela acusação, seja pela defesa. Espero que os senhores, né, em razão disso, espero que os senhores tenham compreendido e absorvido tudo que foi dito. Algumas últimas esclarecimentos que eu queria fazer de algumas falas do Ministério Público, tá? O promotor ressaltou uma contradição, possível contradição do Dionei quando disse que conhecia ou não conhecia o Israel. Eu queria ter ficado bem claro que o Dionei conhecia o Israel de vista, foi o que ele disse, conheço de vista, sei que Israel existe, sei que Israel mora na minha cidade, sei que Israel é bandido. É isso que ele sabia. Nunca conversou, nunca tomou café da tarde, não tinha nenhuma briga com o Israel. Espero que isso tenha ficado claro e isso de forma alguma é contradição por parte do depoente. Né?
foi dito também que a legítima defesa existe quando eu tenho uma vítima que está alcoolizada, ela não tem condições de se defender. Apesar da alta concentração de álcool no sangue, Israel foi capaz de sair correndo. Ele não estava cambaleando de bêbado. Saiu correndo, com uma facada na barriga. Aquele homem não estava parado, não estava bobo. Isso deve ser usado também para interpretar a situação. Certo. Acredito que os demais pontos eu tenha abordado com os senhores. O ilustre promotor, na sua fala de fechamento, disse assim: olha, o tribunal de júri não é um lugar de ter dó. Não é lugar de ter dó. E foi uma fala dita num contexto, né? Não tenho ânimo de tirar isso do contexto. Existe uma razão porque são 7 pessoas, 7 pares que são convocados a julgamento. A razão é empatia. Se o direito fosse uma questão de matemática, submeteríamos a juízes togados que têm a possibilidade de ser muito mais técnicos do que cidadãos de uma forma geral. A sentença de Vossas Excelências deve considerar as situações fáticas do caso. E digo, os senhores vão ser indagados se absolvem o acusado. E realmente, reitero mais uma vez, o Dionei falou para os senhores: olha, eu tenho 2 filhos, eu sou casado, trabalhei fechado na Aurora por mais de 4 anos, sem problema nenhum, estou trabalhando como brasileiro. A pena do direito penal, ela é para garantir a eficácia, a efetividade da lei. Quando eu digo matar alguém, pena de 6 a 20, eu digo, existe uma pena para que não se mate. Se o acusado não mata, por que é que nós vamos submetê-lo ao cárcere? O acusado é plenamente inserido na sociedade. E sabe o que acontece? Se a gente fica num discurso que é porque matou, porque tem que punir, porque tem que punir, porque tem que punir, sabe o que nós vamos fazer? Em vez de ter apenas uma vítima, nesse caso nós vamos ter 3. Nós vamos ter mais 2 zumbis da sociedade, que apesar de já serem subhumanizados, apesar de já terem a sua humanidade muitas vezes desrespeitada, sua dignidade muitas vezes desrespeitada, a partir de então, com uma sentença condenatória, vão ser verdadeiros excluídos. Vão ser verdadeiros excluídos da sociedade. Quando a gente tem 2 irmãos que brigam, geralmente um começa a dar um tapa e o outro revida. Vendo que foi revidado, o primeiro vai dar mais forte. E isso vai. Até onde que nós vamos deixar a corrente da punição, da agressão continuar? Que bem vai ser gerado na sociedade pela prisão desses 2? Finalizo a minha fala retomando uma citação que meu avô sempre me diz. Diz assim, conta essa história, né? Perguntaram para o sábio: mestre, o mal se pune com o bem? O mal se retribui com o bem? Ou o mal se retribui com o mal? E o sábio disse: o mal se retribui com a justiça. Desde já agradeço a atenção dos senhores. Desejo-lhes toda a iluminação e aptidão para aplicarem as leis nesse caso tão complexo, mas toda a sociedade, acredito, deposita essa confiança nos senhores, e desde já abdicamos do restante tempo da defesa. Agradecemos. Muito obrigado.
O doutor Timóteo organizar a réplica.